Dando continuidade aqui à nossa sequência de vídeos, você pode observar que a gente, na primeira aula, criou o nosso header, nosso componente, com a barra de pesquisa e o avatar do usuário. Futuramente essa imagem, a princípio ela está estática, mas para frente a gente vai deixar ela de forma dinâmica de acordo com o usuário que vai estar logado. Agora a gente vai trabalhar a estilização do nosso sidebar e do nosso componente chat. Então vamos dar início aqui pelo sidebar, que ele é um pouco mais simples. A gente vai iniciar, assim como nos outros componentes, a gente vai passar uma div que vai englobar todas as demais. Ok? Nessa div vou passar algumas estilizações para ela. Quero que ela tenha um display flex com uma largura fixa de 68 pixels. E quando ela passar para um breakpoint médio ou superior, ela vai ter uma largura de 428 pixels. Beleza? Com um W full aqui para deixar ele com a largura de 100%, com a largura de 100% limitada aqui a 428, ok? Dentro dessa div aqui a gente vai estar fazendo a estilização de uma nova div, vai criar uma nova div aqui dentro. Essa div vai ser responsável pela nossa barra lateral com os ícones, e abaixo dela a gente vai trazer a parte maior do nosso sidebar. Então vou começar por ela aqui, vou dar um display flex com flex call para deixar os itens um abaixo do outro. Vou dar uma largura de 68 pixels, um item center e um justify between. Então aqui a gente vai ter um item abaixo do outro e um espaçamento entre eles, ok? Abaixo dessa div a gente vai criar uma outra div, dentro dela na verdade. Eu vou passar um class name para ela com um display flex, flex call também, alinhar os itens ao centro, justificar também, e uma largura máxima com um padding de 2 pixels. Como a gente não tem uma configuração de 2 pixels no Tailwind, a gente passa aqui entre colchetes todo o valor que a gente não encontrar no padrão do Tailwind, beleza? E aqui eu vou mudar a cor do texto para um neutral 600. Agora a gente vai trabalhar com os botões, que vão ser os nossos ícones. Vão ficar um abaixo do outro. Nosso primeiro botão, a gente vai passar um class name para ele. Vamos passar também a configuração bem parecida aqui, um flex call, uma largura máxima, uma altura fixa de 56 pixels, alinhar os itens ao centro, justificar, e vou passar aqui um hover para quando a gente passar o mouse em cima do botão ele mude o plano de fundo para um BG Slater 50. Ele é bem clarinho, é um cinza quase branco. E também no hover eu quero que o texto ele seja alterado para índigo 700. Então ele vai de cinza para roxo quando a gente passar o mouse por cima. Aqui nesse primeiro botão, o que é que eu vou estar passando? Eu vou importar lá de dentro do Phosphor Icon, do Phosphor React, o nosso ícone Bell, que é um sininho.
Dentro dele eu vou passar aqui o size de 24 e vou mudar o peso aqui para light, que aí ele vai ficar um contorno bem fininho. E abaixo disso eu vou dar um span com o nome atividade e vou estilizar da seguinte forma. Aqui eu vou passar um texto com a fonte de 10 pixels, beleza? Vamos ver isso como tá ficando. Tela, ó, aqui a gente só tem um ícone, mas aqui nessa barra é onde a gente está trabalhando com a largura de 68 pixels. Essa vai ser a barra lateral e você vê que o chat ele já se distanciou um pouco, ele estava bem colado aqui, porque todo esse espaço aqui ele corresponde ao que a gente customizou agora para o sidebar, beleza? Vou voltar lá para o VS Code. Aqui eu vou repetir esse botão mais 3 vezes. A gente vai mudar algumas coisas na estilização, mas boa parte dela se repete, então isso aqui já fica a dica aí se você quiser criar um componente à parte e repassar para ele só as propriedades que vão estar sendo alteradas, é interessante. Mas aí eu vou deixar todos aqui na tela. Nesse botão aqui a gente vai mudar o seguinte, vou tirar essa propriedade aqui de flex, vou deixar ele como um display block. Aqui ele vai ter a largura full, uma altura de 56 pixels. Vou tirar esse alinhamento. O hover ele permanece, só que eu vou dar aqui uma borda para ele. Esse aqui é o botão que no caso ele vai estar ativo, então essa é a customização um pouco diferente. Aqui eu vou dar uma borda em cima e embaixo, então no eixo Y de 4 pixels, beleza? Vou deixar ela transparente e aqui o hover do texto ele permanece. Dentro dele eu vou mudar um pouquinho, vou passar uma div e dentro dessa div eu jogo o nosso ícone e o span. Aqui esse ícone eu vou importar o chat cycle text, vai ficar com a mesma customização. A única coisa que vai mudar é a cor dele, já que ele vai estar ativo. Vou passar uma cor 5B, 5F, C7, ok? E aqui também ele não vai ser só o contorno, né? Ele vai estar todo preenchido, então eu mudo para fill, beleza? Aqui de atividade eu vou alterar para chat e vou passar também uma cor de texto índigo 700. Nessa div eu vou estar também passando algumas coisas para ela aqui na nossa classe. Então vou transformar ela em um display flex, um flex call, items center, justify center. Vou dar uma altura e uma largura máxima, uma borda lateral de 2 pixels e essa borda ela vai ter uma cor índigo 700, beleza? Então deixa eu voltar lá para o nosso app, nossa aplicação, para a gente ver como é que ficou esse resultado. Ó, aqui vão ficar os demais botões e o chat teoricamente seria o campo que estaria ativo no momento. Então o ícone ele fica destacado e a gente criou uma bordinha aqui lateral apenas para esse botão, beleza? Vamos voltar para o VS Code e vamos estilizar os outros botões. No botão abaixo a gente não vai mudar muita coisa, eu vou só passar para ele
padding de 1 pixel aqui no eixo Y. Então padding top e bottom, beleza? Aqui eu vou alterar o ícone para vídeo, câmera, o resto não muda nada. E aqui o texto eu vou trocar para reunir. No botão abaixo eu vou fazer a mesma coisa, vou só passar aqui o padding, vou alterar o ícone para calendário blank, e de atividade eu vou trocar para calendário. Então a gente fecha aí essa div com os primeiros ícones. Como na div que está por fora a gente colocou um justify space between, significa que essa div aqui com esses 4 botões eles vão estar na parte superior. Embaixo, lá no final, o máximo de distância possível, a gente vai estar colocando uma nova div que vão ter mais 2 botões. Nessa div eu vou estar estilizando ela com display flex, flex call, item center, justify center. Eu quero uma largura full 100%, um padding de 5 pixels, o texto eu vou mudar a cor para neutral 600, quero aplicar um gap aqui de 8 pixels entre os itens que vão estar dentro dessa div, e um margin bottom de 4 pixels, ok? Aqui dentro eu vou criar então um botão, vão ser 2 botões na verdade. Eu vou passar para esse primeiro aqui um display flex call, largura máxima, uma altura fixa de 56 pixels, alinhar os itens ao centro, justificar também ao centro, um padding top e bottom de 1 pixel, e aqui eu quero aplicar um efeito, um hover, alterando a cor de fundo para neutral 50 e um hover alterando a cor do texto para índigo 700. Ok? Dentro desse botão então a gente vai importar mais um ícone aqui, é question. Vou passar para ele um size de 24 e um rate de light com peso bem fininho, um contorno, assim como os outros botões que a gente fez. Vou passar um span com texto ajuda e uma class name aqui para ele com texto tamanho de 10 pixels. Beleza, eu vou duplicar esse botão, a gente só vai mudar algumas coisinhas aqui. A altura ela vai mudar, então apago isso aqui, vou permanecer com os itens alinhados. O padding top e bottom a gente vai alterar para PY2, que corresponde a 8 pixels, então 8 pixels de pad em cima e embaixo. Aqui no hover eu vou mudar para um BG índigo 800 e aqui ele vai ter um background já por padrão índigo 700 e vou arredondar, aplicar um border radius de 4 pixels para ele. Esse ícone eu vou mudar, vou importar aqui o arrow line down, também com size de 24,
O peso vai ficar o mesmo, mas eu vou mudar a cor. Vou colocar uma cor branca aqui, então FF. Beleza? Feito isso aí, a gente já praticamente finalizou a barra lateral dos nossos ícones. Então aqui, ó, ele já tem o hover aplicado. As cores, elas mudam. Opa, faltou uma coisinha aqui. Então, eu esqueci de remover. Esse não me ajuda. Deixa eu voltar lá pro VS Code. Como a gente duplicou, esse span ele não fica aqui, tá? Então aqui o botão ele só vai ser o ícone. Então voltando. Agora sim. Beleza? Então aqui passou o mouse, ele altera as cores, dá um fundo um pouquinho mais clarinho aqui. E assim está feito a nossa barra lateral. Agora a gente vai concluir aqui o sidebar com essa parte aqui, que é a parte de notificações. Ok? Aqui dentro do sidebar, a gente vai estar importando um outro componente que a gente criou. Até agora a gente não mexeu nele, tá? Que é esse chat list aqui que a gente fez. Eu vou estar importando ele aqui, já no final. Ele vai ficar aqui. Ele vai ficar ao lado dessa barra que a gente construiu. Então deixa eu abrir esse componente e vamos para a estilização dele. Nele eu vou aplicar aqui uma div. Eu quero que nessa div ela tenha um display none quando ele tiver com um breakpoint menor. Então, quando ele tiver um breakpoint menor que o médio, essa div ela vai, entre aspas, desaparecer. Então o display ele vai ser none, a gente passando esse hidden aqui. Então a gente considera que isso aqui vai ser aplicado no menor breakpoint que existe, que seria um breakpoint para a tela de celular. Então, para um breakpoint médio, a gente vai aplicar um display flex, vai dar um flex 1 para ele ocupar o máximo de espaço na tela. Eu vou aplicar uma borda, só que essa borda a gente vai precisar fazer uma customização aqui. Lá na tela da nossa aplicação, a borda ela é só na lateral esquerda do componente. Então, e para a gente ficar um pouquinho próximo do layout original, eu precisei fazer algumas adaptações. Mas aí a gente poderia passar aqui outras bordas já pré-definidas aqui do Tailwind, só que a gente vai estar fazendo uma customização. Então aqui eu passo o Shadow, e assim como os outros itens que eu apliquei aqui com uma customização específica, um valor específico, eu passo ele entre colchetes. Vou aplicar aqui então 8 pixels, 10 pixels, mais 10 pixels, aqui menos 5 pixels, e aqui eu vou passar um RGBA. Isso aí a gente está passando aquele box shadow para a nossa div, beleza? Então dentro desse RGBA eu vou colocar um preto com uma opacidade de 0,1. Deixa eu aplicar isso aqui e vamos ver se ele já está sendo alterado aqui na tela. Ó, então ó, aqui dentro desse componente aqui, ó, da onde está o chat para nossa esquerda é todo sidebar. O item que a gente está customizando agora é o chat list, que é todo esse componente aqui, e a gente aplicou essa sombra aqui lateral, tá? Que dá esse efeito aqui. Aqui no chat a gente vai fazer a mesma coisa, vai aplicar uma sombra que vai dar esse efeito de divisão aqui, que é com uma ideia de profundidade. Então deixa eu voltar lá para o VS Code. Vou criar mais uma div.
essa div só vou passar para ela uma largura máxima. Aqui dentro vou criar outra div, vou passar um display flex, width full 100%, uma altura fixa de 60 pixels, items center, justify. Opa, o justify aqui é o between. Eu vou dar um padding lateral na esquerda e na direita de 20 pixels, então px5, um border só embaixo, então border B de 1 pixel, e vou dar a cor de border neutral 200, um cinza bem clarinho. Isso aí vai fazer uma linha divisória abaixo dessa div. Dentro dela eu vou passar então um H2 com o nome chat. Vou estilizar esse H2 aqui, aplicar um tamanho de texto de 18 pixels, aumentar um pouquinho, e um font bold para ela, ok? Abaixo desse H2 vou jogar mais uma div onde a gente vai incluir alguns ícones. Então vou já estilizar essa div. Ela vai ter um display flex com justify center e um gap de 12 pixels entre os ícones que a gente vai estar adicionando agora. Com size de 20, aqui um weight light e um class name com hover, alterando a cor dele para índigo 800. Beleza? Mesma coisa para o componente abaixo, o ícone abaixo. Eu só vou mudar a importação, que vai ser esse aqui, gear. Ok? Então salvo isso aqui, vou lá na aplicação, a gente já vê então, ó, ele já trouxe o chat, a borda bem clarinha aqui que a gente colocou, e uma engrenagemzinha para configuração, e aqui para filtrar as informações, ok? A princípio isso aqui só vai ser visual mesmo, a gente não vai dar nenhuma funcionalidade, mas se você quiser implantar isso dentro do seu projeto, fica à vontade, ok? Então deixa eu voltar aqui para o VS Code. Abaixo dessa div então, a gente vai finalizar o nosso componente criando uma outra div com padding, com uma tag P aqui, um parágrafo, e aqui a gente vai passar o texto que vem por padrão lá do aplicativo, mas a ideia é que nesse campo aqui, nesse espaço, a gente use para listar os usuários. Eu vou mostrar em tela para vocês entenderem como é que vai ficar. Deixa eu só finalizar aqui a estilização. Vou passar um PY, pad top e bottom de 20 pixels e alinhar o texto ao centro. Ok? Então, com isso aí a gente finaliza o componente chatlist. Consequentemente, a gente também finaliza o nosso sidebar, já está pronto, e a gente vai partir para o chat. Deixa eu só voltar para mostrar como é que ficou. Então aqui, ó, ele já está pronto. A ideia seria que aqui retornasse uma lista dos usuários, que aí fica da criatividade de cada um. Aqui você pode colocar os usuários que estão ativos ou todos os usuários que já acessaram essa aplicação quando ela for ao ar. Então você pode estar resgatando essas informações direto do banco de dados e estar inserindo aqui. Ou pode estar incluindo alguma notificação, alguma menção. Enfim, vai da criatividade de cada um. Beleza?
Outra coisa também mostrar para vocês a questão da responsividade. A gente colocou para que quando ele chegasse num certo limite aqui de tamanho, esse nosso componente ele não fosse visível em tela. Então aqui ó, ele já desaparece, só fica a nossa barra lateral e o nosso componente chat que a gente vai estar trabalhando nele agora. Ok? Dentro da pasta src eu criei uma pasta assets para a gente incluir as imagens. Então essa pasta poderia ser renomeada por images ou qualquer outra coisa que fosse da sua preferência. Aqui eu coloquei só a logomarca do Common Dev, que a gente vai estar usando aqui dentro do chat, só para criar como se fosse um grupo onde todo mundo vai estar inserido nele quando entrar na nossa aplicação, ok? Então vamos iniciar aqui o chat, aplicando uma div, que vai ficar por volta de todas as outras. Então ela vai ter um flex 1 para ocupar o máximo de espaço possível em tela. Eu vou aplicar aquele box shadow parecido com o que a gente fez no nosso sidebar. Então a gente vai passar para ele aqui as mesmas configurações, na verdade. Então aqui ó, menos 5 pixels e um RGBA 000.1, ok? E vou passar um overflow hidden, que aí o que passar dessa div ele vai esconder na tela. Então só mostrar para vocês como ficou. Aqui ó, a gente aplicou então esse box shadow tanto no sidebar quanto no nosso chat aqui. Beleza? Então a gente já tem bem dividido aqui o sidebar com essa barra lateral, aqui uma barra com uma área de notificações ou para mostrar os usuários, e aqui a gente vai estar toda a funcionalidade principal aqui do nosso aplicativo, onde a gente vai estar enviando e recebendo as mensagens direto do banco de dados. Voltar aqui para o VS Code e aqui dentro a gente vai dar sequência na construção do nosso chat. Vou passar uma outra div, ela vai ter as seguintes configurações. A gente vai passar para ela um flex code para ficar um item abaixo do outro, uma largura máxima e uma altura também máxima, beleza? E também um overflow hidden. A ideia desse overflow é que a gente trabalhe com a barra de rolagem apenas dentro daquele espaço, aquele quadradinho lá disponível para o chat. Então à medida que for crescendo a quantidade de texto ali, de mensagens enviadas e recebidas, a aplicação ela não role toda para baixo, que aí ia quebrar toda a estrutura. Então a barra de rolagem ela vai ficar apenas dentro do componente chat, beleza? Então a gente vai estar passando essa configuração daqui a pouco. Dentro dessa div eu vou passar uma outra div, que ela vai ficar por volta do cabeçalho do chat. Então aí podia até ser chamado de header aqui, usar a tag header ao invés da div. Nela eu vou passar um display flex, uma largura de 100%, uma altura fixa de 60 pixels, vou alinhar os itens ao centro, um justify between para espaçar o máximo que puder, vou dar um padding no eixo X de 20 pixels, uma borda bottom de 1 pixel com a cor de neutral 200, bem parecido com a borda, praticamente igual com a borda que a gente criou ali no sidebar, ok? Então nesse cabeçalho
a gente vai estar passando uma outra div que vai ficar com a primeira parte do conteúdo, e como a gente usou o Justify Between, abaixo dela a gente vai ter uma outra div com a parte que vai ficar separada desse conteúdo aqui principal. Então nessa div eu vou passar uma class name, aqui a gente vai passar todo o nome, a imagem do grupo. Então vou dar um display flags, vou aplicar um gap de 12 pixels entre os elementos, alinhar os itens ao centro, justificar ao centro, e vou dar uma altura de 100% para ele. Eu vou colocar aqui a imagem que eu trouxe aqui para essa pasta, que seria essa imagem aqui, ok? É a logomarca do Common Dev, só que eu quero ela arredondada, então eu vou colocar dentro de uma outra div pra gente arredondar ela e já deixar o tamanho padrão aqui, uma largura e uma altura de 32 pixels, um fundo violeta sem um texto índigo de 800, um rounded full. Aqui eu peguei praticamente as mesmas configurações do avatar. Isso aqui a ideia é ficar bem próximo daquela imagenzinha do avatar lá arredondada. Inclusive tem até alguns itens aqui que eu acho que nem são necessários, como essa parte do texto e do plano de fundo, já que a gente vai usar uma imagem estática, beleza? Então vou retirar. Vou colocar aqui um Justify Center e um Position Relative, ok? Nessa imagem também vou passar aqui um Overflow para o que passar do tamanho ele recorte, e aqui na imagem eu vou estar importando, então vou estar passando a importação aqui da nossa imagem. Para utilizar a imagem aqui com o vid, eu importo, dou o nome para essa imagem, então eu vou passar aqui como dev profile from ponto barra, acho que eu não vou poder passar assim, deixa eu passar dessa forma, com underline ponto barra assets barra common dev traço profile ponto png, ok? Então agora eu importo, depois que eu importo essa imagem, eu utilizo ela aqui. Aqui eu posso passar a descrição, então, sei lá, vou colocar aqui logotipo comunidad, beleza? E abaixo dessa div, vou criar uma outra div que vai ter o nome e um ícone, que seria um ícone correspondente à edição desse grupo. Então aqui eu vou passar flex, display flex, um gap de 4 pixels, alinhar ao centro, justificar também ao centro. Dentro eu vou passar um H2 com o nome grupo comunidad. Vou estar estilizando esse H2, passando para ele um text LG que corresponde a 18 pixels, e vou passar uma fonte bold para deixar ela um pouquinho mais destacada. E aqui eu vou importar um pincel, vou passar para ele um size de 20 e um light para ter um contorno bem fininho aqui, ok? Então deixa eu mostrar para vocês como está ficando. Faltou ele arredondar isso aqui. Deixa eu ver o que é que está faltando para
funcionar. Na div que eu criei aqui por volta da imagem, eu esqueci de arredondar ela, né? Passar aqui então um rounded e full, que aí vai arredondar 100%. Então deixa eu voltar lá, atualizar aqui, pronto. Então a imagem já está circular, já tem um nome e tem um lapisinho que seria correspondente para edição aqui do grupo, tanto de imagem quanto do nome. Aqui só vou deixar simbolicamente, a gente não vai dar nenhuma ação para esse botão. Então voltando aqui para o Visual Studio Code, vamos continuar aqui para a gente finalizar a estilização e partir para as funcionalidades de fato. Abaixo desse nome aqui do grupo, a gente vai criar uma div. Dentro a gente vai ter um parágrafo com o nome chat. Aqui nessa div eu vou passar um display flex, uma altura máxima. O item eu quero ele ao centro, com uma borda inferior de 2 pixels e uma cor de borda índigo 800. Aqui, beleza? Aqui vou repetir esse conteúdo, a única coisa que eu vou tirar é a borda e a cor dela, consequentemente. Vou deixar aqui um flex, uma altura 100% e alinhar o item ao centro. Aqui eu troco de chat para files e finalizo abaixo dessa div com mais um ícone, vai ser o plus. Ele vai ter um size de 20 e vou passar o light para ele. Ok? Então a gente já terminou a div principal aqui. Então nessa outra div aqui eu vou passar um display flex, um justify center e um gap 3. Vou incluir um user plus, que é um ícone lá da biblioteca. Vou passar um size de 20, um weight de correspondente ao light. E vou aplicar um span aqui, que aqui seria a quantidade de pessoas que vão estar dentro do nosso chat. Aí você poderia colocar ou a quantidade geral ou a quantidade de pessoas online. E esse user plus seria para adicionar, convidar mais membros para o chat. Aqui eu vou só alterar o texto e volto aqui para aplicação. A gente pode ver que já está finalizado, ok? Então aqui essa barra superior, basicamente ela já está pronta. Aqui vou deixar também estático, mas também deixo como desafio aí, assim como a listagem dos usuários, vou deixar isso aqui. Se quiser também alterar essas outras funcionalidades, dar vida a isso aqui, pode ficar à vontade, tá? O foco hoje vai ser na funcionalidade do chat, que é o que a gente vai estar iniciando agora.